Em um balão de capacidade igual a 10 litros, foram adicionados 1 mol da espécie A2 e 2 mols da espécie B2. Tais reagentes sofreram transformação de acordo com a equação a seguir. Considerando-se que no estado de equilíbrio a concentração da espécie AB seja de 0,1 mol por litro, a constante de equilíbrio Kc para esse processo é aproximadamente igual a... Então, ele quer que a gente calcule o Kc da reação. Vamos então escrever a expressão de calcular o Kc desta reação. O Kc dela será concentração de AB ao quadrado sobre a concentração de A2 vezes a concentração de B2. Ambas elevado a 1, né, que é o coeficiente estequiométrico. Equação que já está balanceada, então para cada 1 mol de A, a gente precisa também consumir 1 mol de B para produzir 2 mol de AB. E, como ele não me deu as concentrações de todas as espécies no equilíbrio, a gente precisa montar o quadro para poder investigar essas quantidades e jogar na fórmula depois as concentrações do equilíbrio. Então, vou montar o quadro. Olha, na primeira linha, a gente coloca os participantes da reação, que são A2, B2, os dois reagentes, e o AB, que é o nosso produto. Na primeira coluna, vou colocar os instantes da minha reação, que são início, a reação em si, que é onde a gente respeita a estequiometria, e o equilíbrio, né, que é o que me interessa. Ótimo. Então, eu tenho aqui os 3 instantes. Lembrar que, para esse exemplo, né, e geralmente eu não tenho produto no início da reação, e vamos aos dados da questão, para a gente poder colocar os números aqui no quadro e, por fim, poder calcular o Kc. Ele me disse que em um balão de capacidade igual a 10 litros, foram adicionados 1 mol do A2 e 2 mols do B2. Detalhe importante que em equilíbrio químico a gente trabalha com concentrações em mol por litro. Então, o primeiro passo, dividir pelo volume de 10 litros para achar a concentração, né? Se eu coloquei 1 mol de A2 num balão de 10 litros, 1 dividido por 10, a concentração do A2 no início é 0,1 mol por litro. E do B2, ele colocou 2 mols. 2 dividido por 10, 0,2 mol por litro. Achei as concentrações. Ficar muito atento quando ele me contar, colocou num balão de 5 litros, então divide a quantidade pelo volume de 5. A outra informação que ele me deu é que no estado de equilíbrio químico, ou seja, quando atingiu o equilíbrio, a concentração de AB é 0,1 mol por litro. Então, no equilíbrio, a gente tem 0,1 mol por litro de AB. Cuidado, nada de pegar esse 0,1 e dividir pelos 10 litros lá do início. Pegadinha, ele já me deu a concentração, então já está dividido pelos 10 litros. Ótimo. Agora eu consigo descobrir as outras quantidades a partir da estequiometria da reação. E ele me disse o seguinte, olha, que no equilíbrio tem 0,1 mol por litro de AB. Como o AB é o produto que a gente não tinha no início da reação, então esse 0,1 mol por litro que tem no equilíbrio é uma quantidade que foi produzida na reação. E olha lá a estequiometria. A estequiometria dela é de 1 mol de A2 para 1 de B2 para 2 de AB. Se quando eu produzo 2 mols de AB, eu tenho que consumir 1 de A2 e 1 de B2, né? Ou seja, metade de cada, comparado com 2,
Para produzir 0,1 de AB, quanto que eu tenho que ter consumido dos dois reagentes? Concorda que tem que ser metade pela estequiometria? Deixa eu colocar aqui, olha, para você entender melhor. Para cada 1 mol de A2, a gente consome também 1 mol de B2 e forma 2 mol de AB. E se a gente produziu naquela reação 0,1 mol de AB, olha só a proporção estequiométrica. Tem que ter consumido 0,05 de B2 e também 0,05 de A2. Então ali na reação, né, ali no meio do quadro, a gente tem que respeitar a estequiometria. E aí eu vou consumir então 0,05 mol por litro de A2, 0,05 mol por litro de B2. Pronto. Se no início a gente tinha 0,1 mol por litro de A2 e consumiu 0,05, quanto que vai sobrar no equilíbrio? 0,05 mol por litro, né? É o que tinha no início, menos o que é consumido. E já do B2, se no início tinha 0,2 e a gente consumiu 0,05, no equilíbrio vai ter 0,15 mol por litro. É o que tinha no início, menos o que consome. Achei as concentrações do equilíbrio. Agora é só colocar na fórmula. E o Kc fica 0,1 concentração de AB no equilíbrio ao quadrado sobre concentração de A2 0,05 vezes a de B2, que é 0,15. O Kc, então, dá 0,1 ao quadrado é 0,01. E 0,15 vezes 0,05, isso dá 0,0075. E fazendo essa conta de 0,01 dividido por 0,0075, esse valor vai dar 1,3333, dá uma dízima. Portanto, resposta da questão, letra B, 1,33. Perceba que as questões de cálculo de Kc, que a gente tem que montar o quadro para investigar as quantidades, né, as concentrações, elas são trabalhosas. O importante é ficar atento aos dados do quadro, de que o reagente tinha uma quantidade no início, eu vou consumir, então o que tem no equilíbrio é o que sobra. O produto não tinha no início, então o que eu produzi é o que tem no equilíbrio. E lembrar sempre de respeitar a estequiometria na reação, né, no meio do quadro.